Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para falar de duas coisas, tá? Primeiro, de doutrinas norte-americanas. O que seria uma doutrina? Tá? Uma doutrina é um conjunto de ideias que quem a impõe faz parecer que elas têm que ser seguidas à risca, que vai trazer uma melhora para o cenário mundial. Mas na verdade, essas doutrinas elas são bem parciais, tá? Elas vão trazer melhoras só para o país que as cria. Então a gente vai falar de três doutrinas norte-americanas, depois a gente vai falar da nova ordem mundial, tá? Que primeiro é importante vocês entenderem essas doutrinas, para depois a gente falar da nova ordem, nova desordem mundial, tá? Então, começando. A primeira doutrina que a gente vai aprender é a doutrina Monroe, tá? Essa doutrina foi feita pelo presidente Monroe em 1823, durante um discurso lá, ele falou a seguinte frase que ficou assim, vamos dizer que o slogan dessa doutrina, tá? Que foi o seguinte: América para os americanos. Então, o que o James Monroe queria fazer? Ele queria aumentar a sua zona de influência, porque assim, nessa época a gente estava vivendo o imperialismo, tá? Que é quando os países europeus estavam conseguindo aumentar a sua influência, principalmente economicamente, tanto na África quanto na Ásia, através das suas colônias. Os Estados Unidos, ele ainda não era um mega país como ele é hoje, ele estava caminhando. Só que Estados Unidos sempre quis ser o melhor do mundo. Então, o que o James Monroe falou? Quando ele fala América para os americanos, ele dá a intenção que ele vai defender o continente americano, né, dá a entender isso e tal. Mas não foi bem isso que ele fez, tá? Nem bem isso era a intenção dele. A intenção dele era aumentar a influência dele por toda a América Latina, que é do México ali para baixo. Então ele achava assim que ele ia conquistar aquele território, tá? Ele achava que aquele território seria dele. Então e aquele território era dominado por os europeus, né? A maior parte, que não eram independentes ainda, a maior parte dos países. E ele achou que ele tinha que fazer algumas coisinhas para salvar, né, entre aspas, a América Latina das mãos dos europeus. Então, pessoal, assim, o que os Estados Unidos fez para aumentar a sua influência sobre a América Latina e depois colher alguns frutos com isso? Uma das coisas que ele fez, ele começou a patrocinar os movimentos de independência, né? Porque a maior, como eu disse para vocês, a maior parte dos países ainda era colônia. Então, como que ele patrocinava esses movimentos? Ele mandava grupos militares, ele mandava dinheiro, tá? Mas lembrem-se, sempre tendo uma intenção por trás, tá, pessoal? Não é porque ele era bonzinho, legalzinho, não, tá bom? Então, assim, um exemplo para vocês entenderem isso bem claramente, tá? Foi um dos primeiros países a reconhecer a independência das colônias americanas, tá? Porque para ele era interessante isso. Então, assim, ele se comprometeu, pessoal, a não deixar mais nenhuma interferência do continente europeu no continente americano. Ele falou que ele não ia mais enviar tropas militares para ajudar a Europa em conflitos relacionados aos outros países da América. E como eu estava dizendo para vocês, né, ele ajudou em algumas independências. Então, assim, vou dar um exemplo prático para vocês verem como que ele se deu bem. Então, por exemplo, Cuba, que hoje é um inimiguinho aí dos Estados Unidos, né, pessoal? Ele era colônia da Espanha. A questão da independência de Cuba já foi lá no final do século XIX, tá? E aí ele envia tropas norte-americanas para ajudar os cubanos a lutar contra os espanhóis e também e Porto Rico, tá? Porto Rico hoje, para quem não sabe, é um território norte-americano. Como vocês estão vendo aí no mapa, ele é um pouquinho longe dos Estados Unidos, né? Assim como Alasca, Havaí, mas ele é um território norte-americano. E ele foi conseguido neste período, tá? Na verdade, fazia parte das Filipinas, e aí ele foi, através desse processo aí, essa guerra de independência, passou a fazer parte dos Estados Unidos, tá? Então, gente, lembrando, tá? Os Estados Unidos, a doutrina Monroe era, na teoria, para ajudar os países americanos, mas na verdade era para ajudar os Estados Unidos. Tem até assim
até assim, uma imagem, pessoal, que chama Destino Manifesto, ó, essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? Essa imagem, ela quer dizer o seguinte, que os Estados Unidos, ele foi um povo escolhido por Deus, tá? Para, vamos dizer assim, cuidar do resto do mundo, tá? Então, assim, aí vocês veem a imagem de uma moça loira, né? É como se ela fosse um anjo que está levando linhas telefônicas, levando progresso para o resto do mundo. Então eles usavam essa ideia também de que é um povo escolhido por Deus para dominar, para cuidar, né, dos outros povos. Bom, voltando à questão do que os Estados Unidos ganhou, né? Nós temos um país aqui na América Central que é o Panamá. O Panamá, em 1903, ele ainda era colônia da Colômbia, tá? A Colômbia foi colônia da Espanha e depois colonizou o Panamá. E os Estados Unidos, ele não queria, apesar de ser colônia da Colômbia, ele queria que o Panamá se tornasse independente. Então, o que ele fez? Ele também ajudou com tropas, só que, né, pessoal, não foi nada assim de graça. Então, essa ajuda, em troca, o Panamá deixou que ele construísse o famoso Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Por muito tempo ele foi só dominado pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que decidia o que passava lá, acabou sendo um canal importante para escoamento de mercadorias, e os Estados Unidos ficou dominando muito tempo, ele ganhou muito dinheiro com isso, tá? Então, assim, os Estados Unidos sempre tem alguma coisa por trás, ok? Agora vamos para a segunda doutrina. A doutrina, pessoal, é a doutrina Truman, tá? Ela aparece logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1947. Então, só lembrando, qual era o contexto, né, nesse período? Era o fim da guerra, início da Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética dividindo lá, lutando, né, para ver quem era o mais forte e tal. Então, assim, os Estados Unidos, de novo, se põe como líder, no caso do lado capitalista, e como líder do lado capitalista, a função dele era proteger o mundo capitalista, tá, do avanço do socialismo da União Soviética. Então, para isso, para ele cumprir a sua função de proteger o mundo capitalista, ele criou o chamado Plano Marshall, que você já sabe o que foi aquele plano que ele dava dinheiro para os países capitalistas, segundo ele, né, a história oficial, para ele se proteger do socialismo, mas na verdade era meio que uma troca ali, ó, você continua capitalista, você continua do meu lado, que eu te dou dinheiro para a reconstrução, tá? Para a sua reconstrução, porque eles estavam todos ferrados pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, e outra coisa que ele fez, pessoal, foi a criação de bases militares, tá? Essas bases militares ele colocava em vários países capitalistas para, se por exemplo eles fossem sofrer um ataque e tal, eles conseguiriam impedir esse ataque, tá? Então, essas são as duas primeiras doutrinas. A gente tem uma terceira doutrina que é um pouco mais recente, é do século XXI, tá? É a doutrina Bush, tá? Do presidente, esse carinha aqui, ó, George W. Bush, tá? A gente sempre fala George W. Bush, pessoal, porque o pai dele também foi presidente dos Estados Unidos, tá? E eles têm comum ter o primeiro nome, um nome do meio e depois os sobrenomes, praticamente em todos, e o nome do meio eles quase não utilizam. Então, por exemplo, o Barack Obama, o nome do Barack Obama é Barack Hussein Obama, mas quem conhece Barack Hussein, conhece Barack Obama. Então, esse presidente é chamado de George W. Bush por ser filho do George Bush. Então, a doutrina Bush, ela surge em 2001, por causa do ataque terrorista que os Estados Unidos sofreu, tá? Orquestrado, né, pelo Osama Bin Laden. Então, assim, foi o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Eles não estavam acostumados a ninguém chegar perto do território deles, causar um estrago tão grande, morreu mais de 3 mil pessoas e tal. Mas o nosso foco aqui não é o 11 de setembro. O nosso foco é entender a doutrina Bush. Então, assim, quando isso acontece, os Estados Unidos, mais uma vez, se coloca como salvador do mundo, tá? E aí, ele cria essa doutrina Bush, que ela tem duas frasezinhas aí principais, que é a guerra ao terror, ou seja, o George Bush, ele ia enviar tropas para todos os países que ele achava que podia ter algum tipo de célula terrorista, tá? Então, assim, ele, nesse momento
que todo mundo pensava que depois da Guerra Fria, né, que teve lá a corrida armamentista, os Estados Unidos eles iam diminuir o uso de armamentos, né, o gasto com armamentos, mas pelo contrário, com a guerra ao terror, eles aumentaram muito os gastos com militares, tá? Então a doutrina Bush, ela era contra os grupos terroristas e também contra os países que de alguma forma apoiassem esses grupos terroristas. Então o mundo na verdade foi dividido pelos Estados Unidos, os que apoiam os Estados Unidos e dos que não apoiam os Estados Unidos. Se você não apoia os Estados Unidos, consequentemente você é inimigo dos Estados Unidos, tá? Uma outra frase, pessoal, dessa doutrina foi a questão de assim, o ataque é a melhor defesa. Então você não vai esperar o país te atacar. Se você desconfia que ele pode fazer quebrar a unhazinha do presidente dos Estados Unidos, você vai lá e você vai atacar ele, tá? Então assim, como exemplo, a gente pode dar a invasão ao Iraque em 2003, que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança, mas mesmo assim o George Bush foi lá, mandou todo mundo, foi não, né gente, o presidente não vai pra guerra, manda os outros, né? Então os Estados Unidos foi lá, só para vocês terem noção, isso foi em 2003, até hoje se tem tropas dos Estados Unidos no Iraque, não tem previsão de sair, e assim, os Estados Unidos falam que eles querem acabar com o terrorismo, mas também eles têm alguns interesses econômicos muito fortes, porque eles começam a invadir dominar ali uma parte do Oriente Médio que é rico em recursos energéticos, principalmente o petróleo. E quando as tropas americanas estão lá, as empresas americanas que acabam dominando a distribuição, a venda desse petróleo e ganhando dinheiro com isso, tá? Então, os Estados Unidos sempre vai ter interesses econômicos. Não vão pensando que ele vai fazer uma coisinha pelo bem da nação. Outra coisa importante, pessoal, é o chamado eixo do mal, tá? Então, logo após, como os Estados Unidos ele tem que salvar o mundo, né? Ele falava que todos os países que tivessem armas de destruição em massa, ou seja, armas nucleares, seriam inimigos dele. Então ele criou assim o eixo do mal, que ele colocou lá o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. Porque segundo ele, esses países tinham armas nucleares e assim, depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito um acordo que os países assinaram, a maior parte dos países assinou, que era o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O que seria isso? Você não pode, se você tinha tecnologia de armas nucleares até o fim da Segunda Guerra, beleza, você pode continuar tendo, mas deixa lá quietinho. Se você não tem, você não pode desenvolver. E ele acusa esses países de desenvolver e ser um perigo aos Estados Unidos, mas principalmente, né, gente, ao mundo. Então eu quero o Irã, Coreia do Norte e o Iraque. Hoje, em 2020, a gente pode falar que mudou um pouquinho, né? O Iraque está dominado pelos Estados Unidos, o Irã, né, no começo desse ano, muita gente achou que ia começar uma terceira guerra mundial, teve uma treta lá entre os Estados Unidos e o Irã, né? E a Coreia do Norte, ela cansou de mostrar que ela tem armas nucleares, tá? Mas os Estados Unidos, por enquanto, até está tentando uma aproximação com o Kim Jong-un lá, ele não fez nada para mudar isso. Então, assim, a gente tem alguns especialistas que eles falam que a gente pode estar vivendo uma nova doutrina norte-americana, tá? Que seria a doutrina Trump. Mas ainda vamos esperar os próximos rumos da história para realmente a gente saber se podemos chamar o governo de Trump de uma doutrina Trump. Que seria assim, se fosse criar uma frase, seria os Estados Unidos acima de tudo, tá? Porque ele quer que só se preocupe com os Estados Unidos, com o interesse dos Estados Unidos, e lembrando, com o interesse das pessoas brancas dos Estados Unidos. Ele já deu vários discursos racistas sendo contra os negros, tá? Tem até uma foto que eu vi esses dias que estava mostrando a diferença entre os estagiários do Barack Obama, na época que ele era presidente, e do Trump. Do Barack Obama tinha negro, tinha asiático, tinha latino, do Trump é tudo branco, assim, a foto fica até paia. Então, mas por enquanto a gente não pode chamar de uma doutrina Trump, tá, pessoal? Vamos esperar os próximos passos da história. Então, é isso sobre as doutrinas norte-americanas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, tá? E dá um like aí se vocês gostaram. Bye, bye!